Então, quando eu fui iniciar o meu estudo, né, para começar a passar em medicina, eu era passivo. Eu pensava o seguinte, cara, eu não tenho base teórica, eu fiz um péssimo ensino médio, eu não sei as matérias que vão ser cobradas no vestibular, no Enem, então eu preciso aprender os conteúdos, né? Então, se eu quero aprender os conteúdos, o que eu vou fazer? Eu vou ver videoaula e eu vou ler as apostilas, ou seja, método de estudo passivo, né? Quando você não estimula o teu cérebro, você é passivo, você recebe a informação, tá? Esse foi um erro, assim, extremamente grotesco que eu cometi no meu início dos estudos, tá? Por quê? Hoje, óbvio que hoje eu vou ter um pensamento totalmente diferente daquela época que eu comecei a estudar. Então, se você vai começar a estudar, pega esse conhecimento. Naquela época, eu não tinha esse conhecimento neurocientífico que eu tenho hoje. Mas hoje, por exemplo, eu sei que se eu quero ter base teórica, eu preciso aprender os conteúdos. E para mim aprender os conteúdos, eu preciso ser ativo durante a minha sessão de estudo. E para mim ser ativo, eu preciso praticar, eu preciso estimular mais o meu cérebro. Então, eu em nenhum momento eu vou ser passivo. Eu vou ser 100% do tempo ativo. Só que naquela época, eu achava, não, eu não sei o conteúdo. Então, eu não posso praticar, eu não posso fazer provas, eu não posso fazer questões, porque eu não sei o conteúdo. Sendo que a melhor estratégia para você aprender aquele conteúdo que tu não sabe é fazendo questão. Então, olha que ignorância, né, da minha parte. E eu sei que é um pouco intuitivo, né? Pô, se eu não sei, então eu vou aprender com o professor, né? Só que hoje tu consegue ver, tem pesquisas, uma pesquisa internacional que se chama The Learning Curve, feita em 2014, né, que comparou vários países do ponto de vista educacional, de habilidades cognitivas, pegou estudantes do Brasil, estudantes da Europa, estudantes dos Estados Unidos, enfim, pegou estudantes do mundo inteiro e comparou as habilidades cognitivas desses estudantes. E o Brasil ficou no top 3. Olha, presta atenção, pessoal, o Brasil, fizeram uma pesquisa internacional, ele ficou no top 3. No top 3 dos piores do mundo. Olha que louco isso. Ficou no top 3 dos piores do mundo, né? Porque aqui a gente tem aquela ideia do professor, é o professor que fala, o aluno escuta, o professor que sabe tudo, o aluno não sabe nada, o aluno tem que escutar o professor falar. E nos países que são os melhores do mundo, por exemplo, a Finlândia, lá o aluno ele é ativo, né? Eles usam metodologias ativas, ou seja, o aluno ele constrói o conhecimento. Ele é ativo, ele é o ator do processo cognitivo de aprendizagem. Então, a aprendizagem não é um processo mecânico. A aprendizagem ela é um processo cognitivo. Então, envolve a questão das tuas emoções, envolve você aplicar esse conhecimento no teu dia a dia, né? Então, assim, é um erro que acontece até hoje no Brasil, né? Acontece muito isso, né, de nós ter um método de estudo extremamente atrasado, né? É um método que é lá do século XX, só que hoje, por exemplo, pega a sala de aula do século passado e a sala de aula de hoje é igual. Tu pega o telefone do século passado e tu pega o telefone de hoje, tu vê que ele é 100 vezes melhor, ele é 100 vezes mais tecnológico. Então, tu vê o quanto que a tecnologia evoluiu, né? Vamos pegar o exemplo do telefone, poderia ser outro exemplo. E tu vê que a escola não evoluiu, né? E aí, esse aluno que é passivo, ele não consegue render nos estudos. Se o cara não rende nos estudos e o cara vai lá no dia da prova e não passa em medicina, o que acontece com esse cara? Ele estimula a insegurança dele. O que é a insegurança dele? É um sentimento. Sentimento é uma informação, né? Uma resposta do nosso cérebro em relação ao ambiente. Então, as emoções é uma resposta mais rápida e o sentimento é um processo mais cognitivo, mais mental, né? Você tem um pensamento, você fica sentindo aquilo, fica pensando aquilo, né? Então, a insegurança é uma informação, né? Por exemplo, o medo. O medo é uma informação. É uma informação que alguma coisa pode dar errado, pode acontecer algum problema e prejudicar você. Tá? Então a insegurança é um tipo de sentimento que você tem uma insegurança de se expor a uma situação, né? Você não quer se expor a uma situação porque você não quer se mostrar que você é vulnerável.
Então, eu tinha medo de fazer provas, eu tinha medo de fazer questões, porque eu não queria mostrar, né, para o meu ego que eu não sabia nada, que eu não sabia os conteúdos. Então, eu queria ser passivo para eu aprendi os conteúdos e depois eu posso fazer questões. Só que eu via a videoaula, eu aprendia os conteúdos e depois errava as questões. Então, eu tinha uma resposta negativa piorada, intensificada por causa dessa estratégia, né, de ser passivo. Enfim, então esse foi o terceiro comportamento, né, que eu tive de ser passivo na hora de estudar, sendo que o meu objetivo era ter base. Eu preciso ter base porque eu fiz um péssimo ensino médio. Beleza, se eu não tenho base, eu preciso aprender. E para mim aprender, segundo a neurociência, né, que é a ciência que estuda o cérebro, a melhor estratégia para mim aprender é praticando, fazendo questões, né? Só que daí eu tinha um bloqueio mental, né? Eu tinha um bloqueio porque eu tinha medo de errar, né? Eu tinha medo de mostrar que eu era vulnerável. E aí, pessoal, né? Estou falando de comportamentos dos estudos. Mas aquela pessoa que tem medo de começar porque ela é insegura, né? Ela tem essa informação da insegurança, é por quê? Porque ela não quer ir lá e fazer a prova, e se eu não passar? Então ela não quer mostrar para o ego dela que ela é vulnerável, que ela é fraca, que ela não consegue, né? E aí o cara nem começa a estudar para medicina. Pô, não vou nem começar. Imagina se eu começar e não dar certo, e eu não conseguir. Aí a pessoa fica na mente dela, pô, eu não vou conseguir, eu não consigo, eu sou incapaz, né? Olha que bizarro isso, né? E tudo isso opera, pessoal, a nível inconsciente. Você não pensa isso é tudo inconsciente, tá? Porque se você pensasse tudo isso, tu ia gastar muita energia. Então, nosso cérebro, ele opera a nível inconsciente, tá? E a quarta atitude, tá? A quarta atitude, né? Que aí vem com essa questão do ser passivo, né? Então, eu era passivo nos estudos, não conseguia aprender os conteúdos, tinha uma resposta emocional negativa, começava a procrastinar, porque daí o meu cérebro não vai querer mais estudar, né? Para vocês entenderem por que o cérebro não quer mais estudar. Imagina que eu te convido para tomar um café. Pô, vamos pegar aqui, por exemplo, a Jamile. Vou convidar a Jamile aqui para tomar um café. Vamos tomar um café. E aí, durante a nossa conversa ali, eu começo a tratar mal ela. Eu começo a fazer várias críticas para ela. Enfim, eu trato muito mal ela. Aí ela vai ter uma resposta emocional negativa, né? A próxima vez que eu ligar para a Jamile e convidar ela para tomar um café, ela não vai querer. Agora, se eu convido ela para tomar um café e eu dou vários elogios para ela, não, eu vou te ajudar, você vai passar em medicina, você vai ser médica, ela vai ter uma resposta emocional positiva. Aí, se eu ligar para ela de novo, ela vai querer tomar esse café comigo, né? Então, o nosso cérebro tem essa resposta emocional para interpretar as situações, tá? Tu pode ver, tem amigos que você gosta e tem amigos que você não gosta, né? Que você quer estar perto e pessoas que você quer estar longe. Acontece a mesma coisa com os estudos. Se você tem uma resposta emocional negativa, você não vai querer estudar física, matemática. Se você estuda biologia, você tem prazer, você vai querer continuar estudando biologia, tá? Então essa é a dualidade, tá? Beleza, então eu era passivo nos estudos, não aprendi os conteúdos, procrastinava por esse mecanismo que eu acabei de explicar para vocês. E aí, beleza, eu tenho que mudar, né? Se eu continuar estudando dessa forma, eu nunca vou passar em medicina. E o meu maior medo, sabe o que era, pessoal? É ficar 3, 4, 5 anos estudando. Eu tinha um medo que vocês não têm noção, né? De ficar anos estudando, né? Então eu tinha esse medo, essa angústia de ficar anos estudando, tá? E eu tava com 22 anos quando eu comecei a estudar, e eu tenho que passar logo, eu preciso passar em medicina. Eu passei com 23. Mas o meu medo é, vou ficar até com 25 anos estudando, 26 anos, 4 anos estudando. Meu Deus, eu tinha esse medo, tá? Assim, talvez você tenha 30 anos, talvez você tenha 18 anos, independente da idade que você tem, tá? Eu tinha a minha idade, eu tive o meu processo, cada um tem seu tempo, tá? Mas eu quero dizer para você esse medo, né? Esse medo de não conseguir passar, tá? De ficar anos estudando.